Meus caros alunos, estamos a iniciar a nossa 11ª aula, 11º encontro dentro do módulo de sexualidade. Tema de hoje, castidade, sublimação. Por acaso, vocês têm uma noção do conceito de castidade ou do conceito de sublimação? Ao longo da existência de vocês, adolescentes aqui presentes, solteiros, casados, vocês já se perguntaram o lugar da castidade na vida de vocês? Ou o lugar da sublimação? Dentro do bom senso, o que nós poderíamos dizer? Castidade estaria ligado a restrições? Sublimação estaria ligado a quê? Vocês conhecem alguém que tenha feito votos de castidade? Vocês conhecem alguém que nesses últimos tempos tenha investido em sublimação? Castidade estaria ligado à restrição, à abstinência sexual? Sublimação estaria ligado a quê? Abstinência sexual? Só pode experimentar castidade quem é solteiro? Só pode experimentar sublimação quem é solteiro? E quem é casado? Só experimenta castidade quem é virgem? Só experimenta castidade ou sublimação quem é virgem? Perguntas do bom senso. Evidentemente que eu estou um pouco trazendo para uma folclorização dos dois termos, mas não deixam de ser provocantes. Certamente, dos muitos alunos que nós aqui temos, muitos ainda não se deram conta que realmente existe uma relação de castidade com sublimação, existe uma relação de complementaridade, existem momentos na vida da gente da experiência da castidade, momentos na vida da gente da experiência da sublimação. Vamos nos dar conta hoje dessas provocações. Vamos então à nossa aula de hoje como sempre, com o nosso pensamento numa perspectiva psicanalítica, sempre a partir de uma arte cultural, uma pintura, uma escultura. Hoje voltaremos a uma pintura. Estamos diante do quadro Rapto, de Proserpina, Gian Lorenzo Bernini. Vejam o que é esse quadro, a reflexão que ele nos permite. O Rapto de Proserpina retrata o mito de Plutão, o deus do submundo, sequestrando Proserpina para ser sua esposa no mundo inferior. Do ponto de vista da psicanálise, a obra pode ser interpretada como uma representação do conflito entre a razão e o instinto, elementos frequentemente explorados na psicanálise, especialmente na obra de Jung, com os conceitos de Apolo, razão, e Dionísio, instinto. A psicanálise, em sua busca por entender a mente humana, muitas vezes explora a dualidade entre a lógica racional, Apolo, e os instintos primitivos, Dionísio. No contexto de Plutão, pode ser visto como uma personificação de Dionísio,
representando as forças instintivas, primitivas e por vezes irracionais. Proserpina, por outro lado, pode simular a razão ou a consciência que é sequestrada ou dominada por esses instintos poderosos. Outra interpretação psicanalista de O Rapto de Proserpina é vê-la como uma representação do inconsciente sequestrando a consciência. O inconsciente, uma parte fundamental da teoria psicanalítica, é frequentemente associado com aspectos da psique que estão fora do controle consciente. A ação de Plutão de raptar Proserpina pode ser vista como um símbolo do modo como o inconsciente pode dominar ou influenciar a consciência, especialmente em momentos de intensa emoção e desejo. O trabalho também pode ser interpretado à luz das ideias freudianas de repressão e desejo. A luta de Proserpina pode simbolizar a resistência contra os desejos reprimidos ou os instintos que emergem do inconsciente. A psicanálise frequentemente explora como os desejos reprimidos podem manifestar-se em vários aspectos da vida, às vezes de maneiras inesperadas ou até mesmo perturbadoras. A representação dramática e emotiva é também um exemplo de como a arte pode refletir e evocar os complexos processos psicológicos humanos. A capacidade de capturar tanto a tensão física quanto a emoção pode ser vista como uma metáfora para a habilidade do inconsciente de moldar e influenciar nossa percepção da realidade e nossas reações emocionais. O rapto de Proserpina, através ou por meio da lente da psicanálise, oferece uma rica fonte de análise simbólica. Representa não apenas a eterna luta entre razão e instinto, mas também a complexa interação entre consciência e o inconsciente. Esta obra nos lembra que a arte, assim como os sonhos e as fantasias, pode ser um reflexo profundo dos processos internos da mente humana, oferecendo insights valiosos sobre o funcionamento interno da psique. A interpretação psicanalítica de obras de arte como esta não apenas enriquece nossa compreensão da arte, mas também aprofunda nosso entendimento da própria natureza. Neste bloco, dentro desse contexto, castidade e sublimação, vamos esclarecer alguns conceitos para nos ajudar em nossa caminhada. Como eu dizia no início, aquela provocação rápida, qual é a ideia que eu tenho de castidade e qual é a ideia que eu tenho de sublimação? Observe um pouco com a ajuda desse texto. A castidade, no contexto de Freud, vai além de uma abstinência sexual. A abstinência é uma recusa à relação. É uma forma de autodomínio e reflexão interior. Quem experimenta, quem faz a experiência da castidade, faz uma experiência de autodomínio e isso ajuda muito na reflexão interior. Essa prática de reprimir desejos sexuais pode levar a um autoconhecimento e a um autocontrole. E vocês vão me perguntar, quando que a gente faz isso? Vamos avançar um pouco no texto. A castidade, portanto, pode ser vista como uma ferramenta para fortalecer a disciplina pessoal e a clareza de propósito. Provavelmente, muitos de vocês, a maioria significativa, nunca se deram conta do lugar que a castidade pode ocupar na vida da gente. Um outro conceito, sublimação. Processo de canalizar desejos reprimidos, incluindo os sexuais, em atividades produtivas, socialmente aceitas,
como produção na arte, na ciência, no trabalho comunitário. Alguém já experimentou ou experimenta a sublimação na própria vida? Desse pessoal nosso que está aqui acompanhando, fazendo, refletindo, pensando a partir da psicanálise. Tanto a castidade quanto a sublimação, algum dia na vida, já foi motivo de provocação, de reflexão. Vamos avançar um pouquinho mais. A sublimação possibilita que indivíduos dirijam suas energias para inovar, para expressar a criatividade. Progresso na área cultural, científica e social. Vocês já haviam associado sublimação com essa capacidade produtiva? Todos nós temos diferenças. Enquanto a castidade se concentra na repressão e no controle de desejos, a sublimação transforma esses impulsos em algo benéfico. Bom, uma pequena ajuda para que a gente não fique perdido. Se vocês conhecem religiosos, conforme suas tradições religiosas ou experiências religiosas, vocês se darão conta que eles experimentam ou fazem votos de castidade, experimentam a castidade, que é esse controle de desejos, essa restrição à relação sexual, e canalizam, experimentam a sublimação, canalizam essas energias para uma causa, ou em termos de espiritualidade, ou em termos de ação social. E aqui a pergunta: solteiro, casado, pode experimentar a castidade e a sublimação? Pode. Vamos avançar um pouco mais. A capacidade de praticar a castidade, no sentido de manter o foco e a integridade, combinada com a habilidade de sublimar os impulsos e ideias construtivas, pode ajudar em experiências de liderança. Interessante. Interessante. Observem um pouco do nosso entorno, lideranças religiosas, lideranças políticas, um pouco no campo da música, da arte, da ciência. Observem. E castidade e sublimação têm relevância no mundo de hoje, onde as provocações acontecem de todas as direções? Teria sentido falar de castidade e sublimação? Capacidade enquanto controla impulsos, e a sublimação enquanto canaliza essa energia? Essa é a aula de hoje. Trouxe aqui a escultura Pietà, de Michelangelo. Vocês poderão depois com calma analisá-la, e ela passa a ideia de castidade e sublimação. Pense nisso. Vamos então dar prosseguimento ao próximo bloco. Nós estamos diante de provocações interessantes. Como eu disse, muitos nunca se permitiram provocar no sentido, nesse cenário da castidade e no cenário da sublimação. Faço uma retrospectiva. Eu elaborei um pacote de exercícios que vão colocar vocês no olho do furacão, que vão permitir que vocês experimentem o gostinho do sentido da castidade e do sentido da sublimação. Por enquanto, vamos ajuntando elementos para a nossa reflexão de hoje. Como sempre tenho feito,
Eu me coloquei numa posição, porque o nosso tempo é curto, 1 hora a aula, 60 minutos, 45, 60 minutos. Então, entendi que eu me torno produtivo, que eu agrego valores a vocês, na medida em que eu apresento uma diversidade de recursos que permitem vocês se iniciarem no assunto e desdobrarem, aprofundarem, se deixarem provocar. Então, a dinâmica do curso de Psicanálise 2024, esse primeiro curso que nós estamos a fazer, provavelmente tenhamos outros seguindo essa primeira série, mas o importante é que nesse primeiro ano do curso, Psicanálise 2024, 2025, metade de 2025, vocês tenham acesso a um pacote enorme de recursos, de informações, para conhecerem melhor a psicanálise. Então vamos ao bloco de agora. Uma outra provocação para construir uma atitude, para construir um posicionamento. Peguei esse pensamento de René Descartes, um filósofo do século XVII. Vocês certamente conhecem. René Descartes, filósofo do século XVII, conhecido por seu método de dúvida. Ele acreditava que para chegar a verdades fundamentais era necessário começar duvidando de tudo. Tanto assim que o título, para alcançar a verdade, é necessário, uma vez na vida, duvidar de todas as coisas. Vamos entender essa provocação, inclusive numa perspectiva figurativa, de uma linguagem figurada. Para alcançar a verdade, é necessário, uma vez na vida, duvidar de todas as coisas. Essa abordagem buscava uma base sólida para o conhecimento. O aforismo célebre de Descartes, cogito ergo sum, penso, logo existo. Como diria, fazendo uma analogia, faço psicanálise, logo existo. Avançando, Descartes encontra uma verdade inegável, a existência do eu enquanto um ser que pensa, mesmo na mais radical dúvida. A psicanálise iniciada por Freud, final do século XIX, também lida com a busca pela verdade. Enquanto Descartes procurava verdades racionais e lógicas, a psicanálise busca a verdade do inconsciente. Freud, seus seguidores, acreditavam que muitos dos pensamentos e comportamentos humanos são influenciados por desejos e traumas inconscientes, muitas vezes reprimidos. Ao aplicar Descartes à psicanálise, podemos considerar a ideia de duvidar como um meio de explorar o nosso inconsciente. Na psicanálise, questionar as percepções conscientes e narrativas que construímos sobre nós mesmos pode revelar verdades que estão escondidas. Assim como Descartes usou a dúvida para descartar falsidades, a psicanálise encoraja uma forma de dúvida interna para descobrir desejos e medos subjacentes. Na prática, a dúvida é uma boa ferramenta para um autoconhecimento. Ao duvidar das narrativas que contamos a nós mesmos, exploramos os aspectos reprimidos. Isso pode incluir questionar as motivações por trás de nossas ações, questionar padrões recorrentes de nossos relacionamentos
que muitas vezes explicam a origem de medos e desejos. Por meio da dúvida, Descartes buscou uma fundação para o conhecimento. Por outro lado, a psicanálise busca uma compreensão mais profunda do ego, do self. Enquanto Descartes procura uma verdade objetiva, a psicanálise é subjetiva. Ela reside nas experiências de cada um. A verdade psicanalítica não é universal, mas pessoal e muitas vezes ambígua, pelas complexidades do nosso inconsciente. Fechando, ao dialogar Descartes com a psicanálise, a dúvida se torna um meio de descobrir a verdade sobre nós mesmos. Curiosamente, na busca de uma certeza absoluta, não na busca de uma certeza absoluta, mas no entendimento mais rico e profundo das forças ocultas que influenciam nossos pensamentos e comportamentos. A dúvida na filosofia cartesiana, quanto na psicanálise, é um passo, um degrau na jornada de conhecimento e autoconhecimento. De quem somos, por que agimos, como agimos. Fechando, por meio da dúvida, tanto a filosofia quanto a psicanálise buscam desvelar, descobrir camadas mais profundas do entendimento sobre o mundo e sobre o self. Muito instigante, provocante, vale a pena vocês voltarem depois no silêncio do quarto e refletir intensamente nesta provocação. Evidentemente, não poderíamos esquecer do nosso mapa mental. Castidade e sublimação, redirecionamentos dos impulsos sexuais. E eu entendo que trata-se de uma matéria nova para vocês. Provavelmente vocês nunca se deram conta de uma reflexão nessa perspectiva, a não ser os estudantes de psicologia, estudantes de filosofia que aqui se apresentam, pessoal de enfermagem, pessoal da área da saúde, certamente outros grupos, mas não é esse conhecimento e essa provocação não é dado à maioria das pessoas e à maioria das disciplinas e ciências. Perfeito? Então vamos identificar aqui a título de contexto as colunas básicas, o que é a castidade, o que é a sublimação e o diálogo, sublimação e arte, sublimação e esporte, a presença da sublimação no trabalho, a questão da religião e castidade ou tradições religiosas, a castidade na história, desafios da castidade, sublimação e o meu desenvolvimento pessoal, e a castidade e o lugar dela na sociedade moderna. Perfeito? Esse aqui é o contexto que nós vamos conversar. Os artigos, o artigo de referência de trabalho oficial vai nessa perspectiva. Eu fiz uma síntese desse material acompanhando de alguns slides para a melhor compreensão dos nossos companheiros, de vocês cursistas. Vou chamar a atenção de vocês para alguns conceitos para que a gente possa ficar atento quando eles aparecerem. Então é importante que eu tenha um conceito de castidade, de sublimação, o que é uma coisa, o que é outro. Importante entender, é mais fácil entender primeiro num contexto religioso, depois no contexto cultural. Importante entender a questão do voluntário. Eu sou voluntário para experimentar viver a castidade, eu sou voluntário para experimentar viver a sublimação. Tem impactos psicológicos, tanto um quanto o outro, e tem desafios e benefícios. Freud entrou no mérito de falar da sublimação. Nós vamos trazer alguns exemplos práticos
tanto a castidade quanto a sublimação interferem, agregam para a nossa saúde mental. Tanto a castidade e sublimação também fazem um diálogo com a questão da repressão, fazem diálogo com a criatividade. Isso permite falar dos processos criativos, permite falar da terapia voltada para a arte como terapia. Com certeza, falar de sublimação é falar de energia sexual, com implicações na dimensão física. Para experimentar castidade e sublimação é necessário uma disciplina. Sem essa disciplina a gente não chega lá. Experimentar castidade e sublimação é uma experiência de superar limites, de experimentar os próprios limites. Sublimação nos leva também ao conceito de produtividade quando falamos de energia sexual. Muitas carreiras acontecem nessa perspectiva, muitas aspirações nessa perspectiva. Elas ajudam no trabalho e na vida pessoal. Em termos de tradições religiosas, falamos no início, muitos monges, muitos padres, muitos religiosos fazem votos de castidade, e tem muitos leigos que o fazem também, um voto de castidade, dependendo da vocação, dependendo dos propósitos de vida. A castidade pode ser considerada também como virtude, permite experimentar uma espiritualidade. Castidade e sublimação muitas vezes se experiencia em comunidades sociais e religiosas ou religiosas. Evidentemente que falar de castidade é falar de libido, falar de bem-estar. Falar de sublimação e castidade é falar de autoconhecimento, de crescimento, de equilíbrio. E vamos depois observar a castidade no mundo contemporâneo. Diante de uma diversidade de escolhas, o lugar em que ela se apresenta na educação, na informação, e se essa castidade tem um futuro. Nós estamos realmente no mundo da sexualidade. Bem, vamos ao próximo bloco. Como sempre, desta vez tentei localizar algumas pinturas que pudessem ajudar na nossa reflexão. Então vamos traduzir o mapa mental numa narrativa para nos darmos conta desse cenário. Então, estamos a falar de castidade e sublimação. Aqui nós temos a pintura. Logo embaixo, em todas elas, eu trouxe uma explicação para que depois vocês, numa revisita ao vídeo aula, numa revisita aos anexos, vocês possam abrir esse material e observar os detalhes de cada pintura. Então, o importante é a definição de uma coisa e da outra. Então, castidade fica muito claro, conceito amplamente discutido em diversos contextos culturais, religiosos, filosóficos. Certamente, alguns de vocês, ou uma representação significativa, já entrou no mérito de discutir a castidade, mas vamos avançar. A castidade, ela deve ser trabalhada nesse contexto. Historicamente, a castidade tem sido associada a virtudes religiosas e morais, especialmente nas tradições cristãs, budistas e hindus. Avançando um pouquinho mais. O impacto psicológico da castidade varia amplamente entre as pessoas que procuram essa experiência. Para uns fará bem, para outros não fará bem. A castidade é sempre uma experiência voluntária. Quando nós temos a imposição externa, que ela realmente acontece, existe, ou a escolha da castidade por uma pressão social,
ou medo podem ter efeitos psicológicos adversos, imprevisíveis. Desafios. Os desafios da castidade incluem lidar com pressões sociais e biológicas, bem como o entendimento e aceitação das próprias escolhas, em um mundo onde a sexualidade é frequentemente enfatizada. A sexualidade está presente em tudo. Observe a nossa mídia, observe a nossa comunicação, observe os nossos recursos, aplicativos de comunicação, como eles exercem uma pressão social fortíssima. Sublimação. A sublimação é um conceito desenvolvido no âmbito da psicanálise por Freud. Certamente teremos outros, mas aqui o foco é Freud. Freud via a sublimação como um mecanismo de defesa saudável, uma forma de lidar com impulsos inaceitáveis ou perigosos de maneira construtiva. Como eu dizia, muitos religiosos trabalham a sublimação. Eles fazem o voto de castidade, renunciam à relação pênis-vagina, a cópula, e pegam toda essa energia e canalizam para a espiritualidade, para obras sociais, para pesquisas, para uma bandeira de paz e de bem. Sublimação e saúde. Do ponto de vista da saúde mental, a sublimação é vista como benéfica. Permite que as pessoas expressem seus desejos e impulsos de maneira saudável, socialmente aceito. Enquanto a sublimação é um processo de transformar impulsos em atividades positivas, a repressão é o ato de negar ou ocultar esses impulsos. É uma diferença entre sublimação e repressão. Sublimação e arte, veja que ela está presente na arte, já comentamos muito disso. A sublimação é amplamente explorada por Freud e desempenha um papel significativo na arte. Ao longo da história, muitos artistas famosos demonstraram a relação entre sublimação e criatividade. Temos o nosso companheiro de estudo Picasso e Salvador Dalí. A arte como terapia tem seus benefícios. Avançando, sublimação no esporte. No contexto esportivo, a sublimação envolve a transformação da energia em energia física. Alguns atletas adotam a prática da castidade ou disciplinas sexuais periodicamente como um meio de sublimar para melhorar o seu desempenho esportivo. Aquilo que eu estava dizendo, você faz uma experiência de castidade ou uma experiência de recusa por um período determinado, uma abstinência sexual. Avançando. A sublimação no esporte, já comentamos. Sublimação no trabalho também é possível identificar. A sublimação no contexto profissional é um processo pelo qual energias emocionais e sexuais são transformadas em produtividade. Você já viu aquelas pessoas que são verdadeiros, como a gente poderia chamar assim, se entregam intensamente ao trabalho. Hollywood. Vamos para frente. A sublimação no ambiente de trabalho pode levar a casos notáveis de sucesso na carreira, com certeza. Enquanto a sublimação é uma ferramenta poderosa para o sucesso profissional, é importante manter o equilíbrio entre trabalho pessoal, entre trabalho, vida pessoal, vida familiar. A realização pessoal e a satisfação no trabalho são frequentemente resultado de uma sublimação bem sucedida. Castidade e religião, já estávamos a comentar. No contexto religioso, a castidade é frequentemente vista como uma virtude em muitas tradições associada aos votos religiosos. Se vocês quiserem ter um conhecimento, façam entrevista para padres, monges, pessoal aí que segue
algumas tradições religiosas e que fazem votos. Os desafios espirituais associados à prática da castidade são intensos e complexos. A prática da castidade, dentro do contexto religioso, gera um impacto significativo, tanto na comunidade religiosa quanto no entorno social. Castidade e história, interessante também essa visão. Castidade tem sido um conceito presente em diversas culturas ao longo da história, é uma questão de pesquisar. A castidade sofreu mudanças ao longo do tempo, transformações sociais e culturais. Enfrentar a libido é um dos maiores desafios à prática da castidade. O apoio de uma comunidade é significativo. Sublimação e desenvolvimento pessoal. A sublimação é um processo psicológico, desempenha um papel significativo no desenvolvimento pessoal, especialmente no que diz relação ao autoconhecimento. Ela ajuda a manter o equilíbrio emocional, A habilidade de sublinhar impulso também influencia positivamente a construção, manutenção de relacionamentos saudáveis. Finalmente, a sublimação pode ser um caminho para a realização pessoal. Castidade e sociedade hoje, ela é complexa e multifacetada. Certamente ela ocupa novos lugares, tem novas abordagens. Os desafios são muitas vezes ligados ao ambiente social e cultural, onde a sexualidade é abertamente discutida, como nós estamos fazendo aqui no nosso curso. A sociedade contemporânea caracteriza-se pela diversidade de escolhas e pela aceitação de diferentes estilos de vida, incluindo a decisão de praticar a castidade. Olhando para o futuro, bem provável que a castidade continue a ser um conceito relevante, por meio das lentes da escolha pessoal a respeito da diversidade. Agora, é importante que nós, estudantes de psicanálise, nós futuros psicanalistas, tenhamos clareza do lugar da castidade e da sublimação ao longo da história e nos tempos atuais. Nós experimentamos a diversidade, experimentamos a pluralidade. Interessante que nós saibamos o que se ganha com a experiência da castidade, o que se ganha com a experiência da sublimação, o que se renuncia com a experiência da castidade, o que se renuncia com a experiência da sublimação, se trata também de renúncia. Agora, são dois desafios significativos. Quem não se deu conta na própria história do lugar da castidade, o lugar da sublimação, vale a pena revisitar a adolescência, revisitar a vida adulta, revisitar a fase de 0 a 6 anos. Vai que se tenha tido algum problema nessa perspectiva, algum ruído, alguma experiência infeliz também nessa perspectiva, mas a intenção nossa é olhar a castidade e a sublimação como valores que fazem diferença no mundo de hoje. Vamos para o próximo bloco. Na sequência, nós temos o nosso texto oficial, sempre ajuda. Aqui eles sempre se apresentam com uma narrativa de um estudo dirigido. Nós estamos a falar de psicanálise, que é uma teoria e uma prática terapêutica. Aqui, alguns pontos são destacados. Dando continuidade à nossa reflexão, observe alguns conceitos aqui nesse texto. A castidade refere-se à repressão dos instintos sexuais. A sublimação, canalização desses instintos para atividades aceitáveis. Vamos guardando essas diferenças para que a gente possa construir um pensamento, construir uma atitude. Os pontos desse texto que vocês lerão com muita calma depois, aborda
essa temática aqui. A castidade enquanto uma forma de repressão dos instintos sexuais. Você renuncia voluntariamente, ou por meio de um voto, ou por uma vontade própria, porque você quer fazer a experiência dessa renúncia, ou de repente, como dizia, pode ser por uma imposição social, por uma pressão. E aí a questão se torna mais complexa. A sublimação, ela redireciona os impulsos sexuais, canaliza em vista de uma produção. Evidentemente, estamos a falar da libido, tanto da libido em nossa vida quanto presente na psicologia individual e coletiva. Não tem como falar de castidade e sublimação sem entrar no mérito da repressão dos desejos que interferem na nossa formação da personalidade. Evidentemente, importante entender o lugar dos símbolos e o significado voltados para a perspectiva da sexualidade. Valorizar a psicanálise na terapia e na psicologia é uma das disciplinas, uma das correntes da psicologia, a psicanálise. Pensar a relação entre castidade e sublimação e a busca saudável de uma vivência da sexualidade. Esse aqui é o contexto desse artigo. É um artigo facilitador, é um artigo que nos ajuda a entender melhor o lugar da castidade e o lugar da sublimação. Vamos avançar um pouquinho, só para ter uma ideia. A castidade pode resultar na repressão dos desejos sexuais. No entanto, a castidade também pode ser uma manifestação da sublimação. A escolha é nossa, quando a gente tem o direito da escolha. Vamos avançar um pouquinho mais. Elementos como cultura, educação, crenças religiosas, tradições religiosas e traumas pessoais influenciam significativamente a forma como a castidade é vivenciada. A castidade na psicanálise tem aspectos positivos quanto negativos. Aqui uma pequena síntese. Os aspectos negativos: repressão dos desejos sexuais, não é fácil. Possíveis consequências psicológicas negativas. Terapia existe para atender essas necessidades. Pode provocar formação de neuroses e sintomas mentais. Pode gerar acumulação excessiva da energia libidinal. Por outro lado, o que nós temos de positividade: redirecionamento dos impulsos sexuais, outras frentes, promover a sublimação, pode permitir o equilíbrio da libido, a expressão da libido, canaliza as energias. Aqui a gente sabe que a sublimação é um conceito importante para a psicanálise, quando se trata de impulsos sexuais e desejos eróticos para atividades socialmente aceitas e produtivas. A sublimação desafia a ideia de que os desejos e instintos eróticos devem ser reprimidos ou negados. Bom entender o lugar dessa frase. Aqui um exemplo de sublimação é canalizar a energia sexual para o trabalho. Já vimos isso, vamos para frente. Aqui já sabemos. Temos uma ideia. A análise psicanalítica ajuda a desvendar o mistério do desejo e desfazer padrões de repressão, que muitas vezes limitam a expressão saudável da sexualidade. Evidente que o tempo todo da psicanálise é a busca de uma vivência, de uma experiência saudável da sexualidade. A psicanálise ajuda a questionar crenças e valores dominantes e mostra novas formas de vivenciar e compreender a sexualidade. Graças à psicanálise, podemos ter uma vida saudável. Pontos-chaves, descrição, pontos-chaves. Depois vocês vejam com calma. A repressão dos impulsos sexuais na psicanálise.
A repressão, nós sabemos, é um mecanismo de defesa. Vamos avançando. A repressão desempenha um papel significativo na formação da personalidade. Na psicanálise, trazer à consciência os desejos reprimidos ajuda a integrar ao equilíbrio psicológico. A psicanálise e a liberação dos impulsos reprimidos. Interessante essa leitura. Aqui vai falar da repressão, dos impulsos sexuais, da libido, do desejo, da psicanálise de Freud. É interessante. Vamos avante. Simbolismo e significado. Já sabemos que ela trabalha com simbolismo e significado. Aqui vai falar justamente dos sonhos. São como chaves para o inconsciente, revelando desejos mais profundos. Nós já fizemos exercício voltado para sonho e para a sexualidade. A contribuição da psicanálise para a psicologia. A psicanálise tem um papel importante na terapia, sabemos isso, e na psicologia. Uma visão de castidade e sublimação na perspectiva da psicanálise, muito interessante. Vocês terão tempo depois de mergulhar nesse material aqui, vale a pena. Fechando, a psicanálise oferece uma compreensão profunda da sexualidade humana. Ao navegar pelas camadas mais profundas da mente humana, a psicanálise permite explorar a complexidade da sexualidade e a busca por um equilíbrio saudável nas manifestações de desejos eróticos e pulsões sexuais. Evidentemente, nessa área, muita calma nessa hora, mas é importante compreender o lugar da castidade, compreender o lugar da sublimação, como um caminho para uma saúde mental, como um caminho para uma vida de autoconhecimento, para uma vida produtiva, para uma vida de melhores resultados. Solicito que leiam depois esse texto com calma, ele vai ajudar muito a entrar no espírito da aula de hoje. Mudando o bloco, aqui nós temos esse material sempre se apresenta no final do artigo oficial, então apenas repassando o que nós já comentamos. A psicanálise enquanto teoria e prática de uma terapia. Na psicanálise, a castidade é entendida como uma forma de repressão dos instintos sexuais e desejos eróticos que todos nós temos. Avançando, a sublimação é o redirecionamento dos impulsos sexuais, desejos eróticos para atividades socialmente aceitas e produtivas. A psicanálise analisa desejos, fantasias, impulsos que muitas vezes estão reprimidos. Faremos exercício para nos aproximar um pouco dessa observação. A repressão é um mecanismo de defesa psicológica, ocorre quando os impulsos e desejos sexuais são reprimidos ou negados pelo ego. Nós experimentamos todos os dias e a gente precisa nos dar conta de como trabalhar nossos impulsos e nossos desejos. Através da análise dos sonhos, dos atos, faros e dos lápis da memória, tudo bem, é uma terapia, uma técnica que ajuda. A psicanálise desempenha um papel importante na terapia e na psicologia, já sabemos. A psicanálise explora a castidade como uma forma de repressão, já sabemos. A sublimação como redirecionamento, também já sabemos. Finalmente, as reflexões sobre castidade e sublimação na psicanálise nos provocam, nos convidam a pensar de forma mais ampla sobre os mecanismos psicológicos que influenciam a expressão da sexualidade, quando nós buscamos a integração e a expressão criativa. Perfeito? Aqui nós temos as fontes. Eu diria para vocês, eu abri os 3 textos, entendi que eles apresentam uma provocação de aprendizagem no nível médio e complexo. Portanto, quem quiser se habilitar, eu vou só abrir o primeiro, mas pode, vamos olhar aqui, esse primeiro,
As peles da ficção, erotismo, psicanálise e linguagem, em A Confissão de Lúcio. Muito interessante, mas se apresenta dentro de um tamanho significativo, dentro de uma complexidade. Vamos voltar para o outro. Vamos ver se a gente não perde nada. Acho que eu já perdi. Vamos ver se eu perdi. Está aqui. Vamos abrir o segundo. Aqui nós temos provavelmente deve ser uma dissertação de mestrado, de doutor. Dissertação apresentada com um requisito parcial para obtenção de grau de doutor. Perfeito. Então, vocês imaginem a complexidade do material. Vamos só ver aqui, vamos observar o que ele abordou. Psicanálise, abertura e diálogo. Psicanálise em diálogo com a saúde e resiliência. Vamos observar o que nós estamos procurando aqui. Eu diria assim, aqui está o nível mais... Aqui é nível complexo mesmo, né? Eu acho que... Bom, fica a critério de vocês. Vamos sair daqui um pouquinho. Vamos pegar o terceiro. Então, quem me perguntava o que é um texto complexo, esse é uma tese de doutorado. Aqui, a feminilidade na psicanálise é branca. O desamparo discursivo sobre a feminilidade da mulher negra. Interessante, esse também é um artigo já de aprendizagem complexa. Perfeito? Com isso, vamos para o outro bloco. Nós estamos no bloco que apresenta críticas e benefícios, críticas à teoria freudiana e benefícios da teoria freudiana, que nós estamos colocando em termos de limite e possibilidades. Vamos pegar a primeira desta e a primeira de baixo. Quanto a limites e possibilidades, repressão sexual. Freud criticava a castidade, principalmente por considerá-la uma forma de repressão sexual, que poderia levar a neuroses e a outros problemas psicológicos. Certamente nós vamos encontrar muito na literatura de Freud esse ponto de vista de Freud. Aquilo que nós estamos falando, a gente está tendo uma iniciação nos limites e possibilidades da questão da castidade e sublimação em Freud. Não vamos passar por todos eles. Freud via a castidade como uma forma de repressão sexual, que poderia ser prejudicial ao desenvolvimento psicossexual de um indivíduo. Essa aqui é a posição de Freud. Vamos avançar um pouquinho mais. Freud considerava a castidade mais um reflexo de normas culturais e religiosas do que uma escolha baseada nas necessidades e desejos individuais. Podemos aprofundar depois. Com relação à sublimação, só a primeira, canalização produtiva de impulsos. Freud valorizava a sublimação como uma maneira de canalizar os impulsos sexuais de forma socialmente produtiva. Aqui Freud assinava embaixo. Temos vários exemplos. Freud considerava a sublimação como um processo psicológico fundamental, pelo qual os impulsos sexuais são transformados em atividades socialmente produtivas. Interessante a posição dele. Apesar das críticas, a sublimação continua sendo um conceito influente na psicanálise, oferece insights importantes de como os impulsos internos transformam e são transformados em expressões culturais significativas. Perfeito? Vamos. Neste bloco, nós vamos nos dar conta da presença desses conceitos freudianos na arte, enquanto castidade e sublimação. Então, vamos só observar alguns aqui que chamam a atenção. Castidade na literatura. A literatura clássica tem muitos exemplos. Por exemplo, a obra Divina Comédia de Dante, a castidade é explorada por meio da jornada espiritual do protagonista, refletindo uma luta interna entre o desejo carnal e a aspiração espiritual. Interessante. Aqui falando das artes visuais, vai citar Leonardo da Vinci, onde Freud interpretou que a obsessão do artista por detalhes anatômicos não era apenas um interesse científico, mas uma sublimação de desejos sexuais. Interessante. No cinema moderno, nosso exemplo, a Bela e a Fera, pode ser visto como representações da castidade, o cisne negro, e expressões musicais.
Por exemplo, nas óperas de Wagner. Observamos personagens sempre lutando com desejos proibidos. Na dança, aparece aqui balés como o Lago do Cisne, podem ser interpretados como a luta entre o id e o ego, e o superego, interessante. Na arquitetura também se apresenta, um destaque para o barroco. A castidade na escultura, eu tenho feito muito uso das esculturas, aqui no caso, por exemplo, Michelangelo, sob a ótica freudiana, como uma sublimação do desejo sexual. Fechando, peças que exploram temas de desejo reprimido, conflitos familiares e crise de identidade, muitas vezes ecoam as teorias de Freud. Interessante? Vejam porque a gente sempre está explorando a arte. Finalmente, meus caros alunos, me desculpe a canseira, mas estamos fechando o nosso vídeo aula e propondo exercícios. Como eu disse a vocês, não existe necessidade de fazer todos os exercícios. Faça aqueles mais provocativos. Mesmo em relação às leituras, escolham aquelas leituras mais provocativas. Eu sempre digo, do ponto de vista pedagógico, a gente sempre deve procurar um material que caminhe na direção do momento existencial que nós estamos vivendo, do momento existencial em termos de desafios, do momento existencial em termos de provocações, do momento existencial em termos de dúvidas, do momento existencial em termos de conflitos, de crises, de desencontros. Esse é o material que vai ao encontro, é o material que ajuda. Quanto aos exercícios, vamos ler o primeiro e o último. Primeiro, reflexão sobre influências culturais. O exercício: anote como sua cultura e educação influenciaram sua visão sobre castidade. Por exemplo, sempre um exemplo para ajudar, cresci em uma sociedade onde a castidade, antes do casamento, era altamente valorizada. Isso me fez sentir Perfeito? Eu cresci numa cultura onde também a castidade era bem valorizada, onde a própria masturbação deveria ser repensada como um ruído, deveria ser reprimida. Cada um faça a sua própria análise, cada um se analise, cada um olhe a sua história, reescreva a sua história. Todos temos histórias para contar. Que bom! Senta que lá vem a história. Todos temos. Perfeito? Eu diria para você, de passagem, eu experimentei a vivência da castidade durante uns 20 anos. Não me arrependo. Aprendi muito com a castidade, com a vivência da castidade, e aprendi muito com a vivência da sublimação. Um outro universo, um outro mundo. Evidentemente, colocados numa perspectiva de espiritualidade. Vocês, nessa análise que farão, observem os movimentos que a vida lhes ofereceu e lhes oferece. Vamos pegar o último. Aqui nós temos um exercício de autoanálise para sublimação. Então vocês vejam, nós temos um pacote, 10 itens sobre castidade e 10 itens sobre sublimação. Vamos ler o primeiro da sublimação. Exercício: liste atividades que você acha que são formas de sublimar seus desejos reprimidos. Por exemplo, pintar me acalma, me ajuda a expressar emoções que não consigo verbalizar, sugerindo que é uma forma de sublimação dos meus sentimentos reprimidos. Eu diria sim, cada exercício, sem puxar brasa para a sardinha, cada exercício um melhor que o outro. Vale a pena você mergulhar, vale a pena mergulhar. Experimente um retiro, fazer um solo, né? Você com você mesmo, um lugar agradável, um ambiente favorável, natureza de preferência, um lugar agradável, busque a harmonia, busque a paz, experimente os exercícios.
Evidentemente que eu sempre recomendo anotações em blocos, mas aquele alerta, tenha sempre cuidado com as suas anotações. Seja diários, seja agendas onde você nota o teu mundo foro interno, teu mundo interior. Guarde com zelo para que só você possa manipular, só você possa administrar. Tenha manejo, tenha traquejo, tenha chaves de segurança. Na proporção, já que a psicanálise provoca a mergulhar no mundo interior, no mundo do inconsciente, são informações que nós temos direito, do ponto de vista ético, do ponto de vista dos nossos valores. Perfeito? Pessoal, com isso o nosso tempo se acaba e eu acredito que nós fizemos uma incursão, fizemos uma imersão no mundo da castidade e da sublimação. Teremos oportunidades em outros encontros, em outros módulos, para avançar para níveis intermediários. Por enquanto, e é uma orientação que eu dou a todos que estão fazendo o curso, não exijam, nesse momento, que nós tenhamos muitas informações já no nível intermediário e avançado. De vez em quando eu observo alguns likes ou dislikes. Muitas vezes pode ser porque a pessoa está a observar, a se distanciar, muitas vezes a entender que o nível é básico demais. Não é básico. Eu estou tentando trazer um conjunto do básico, do intermediário e do avançado, mas esse curso de Psicanálise 2024, a maior parte dele deve ser feita no nível básico. Trata-se de uma iniciação, trata-se de um mergulho, de um conhecimento. Cursos que se seguirão, ou mesmo nesse curso, como eu disse a vocês, nós teremos momentos intermediário e momentos de complexidade, de avançado. Vocês estão observando que nos artigos já aparecem textos, artigos nas bibliografias que já se mostram que existe uma linguagem que é possível entender, existe uma linguagem que eu preciso de um pouco mais de esforço, existe uma outra linguagem que eu preciso de uma categoria acadêmica para caminhar por dentro do texto. Muita calma nessa hora. Eu estou procurando fazer uma dosagem adequada para que todos caminhemos. O tema de hoje é um tema de complexidade. Eu diria, como disse no começo, muitos talvez nunca se deram conta do lugar da castidade na vida da gente, ou nunca se deram conta da sublimação na vida da gente. Futuros psicanalistas que têm a pretensão de trabalhar no mercado, atuar no mercado, precisa compreender o lugar da castidade, precisa compreender o lugar da sublimação. Mesmo porque elas fazem parte do nosso trabalho quando nós trabalhamos a questão da sexualidade. E a psicanálise, o objeto da psicanálise, é justamente o campo da sexualidade. Caminhamos até aqui de uma forma tranquilos e vamos em frente sempre com a esperança de conhecer cada vez mais e cada vez melhor. Tenham um bom estudo, tenham um bom trabalho. Revisitem os vídeos aula, revisitem os anexos. Vale a pena? Vale a pena. E, fechando com o pensamento de René Descartes, a dúvida nos leva a descobrir caminhos diferenciados. A dúvida nos leva, nos coloca a lugares onde a nossa visão se faz com amplitude, se faz no horizonte
Esta é a realidade, esta é a provocação, este é o caminho que nós queremos fazer com todos. Bom trabalho, gente.